Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8. Conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Rai. Resumo do capítulo. No Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakura dá o resumo do 8º capítulo. Após visitar o templo de Ada Narasimha, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi até as margens do rio Godavari, a um lugar conhecido como Vidyanagar, quando Srila Ramananda Roy foi tomar seu banho lá, e encontraram-se. Após as apresentações, Sri Ramananda Roy solicitou que Sri Chaitanya Mahaprabhu permanecesse na aldeia por alguns dias. Honrando seu pedido, Chaitanya Mahaprabhu hospedou-se lá, na casa de certos brahmanas védicos. À noite, Srila Ramananda Roy costumava vir visitar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy, que trajava roupas comuns, prestava respeitosas reverências ao Senhor. Sri Chaitanya Mahaprabhu indagou-lhe acerca do objeto e do processo de adoração, e também pediu-lhe que recitasse versos da literatura védica. Antes de mais nada, Srila Ramananda Roy enunciou o sistema da instituição Varnashrama. Recitou vários versos sobre Karmarpana, afirmando que dever-se-ia dedicar tudo ao Senhor. Então, falou da ação desapegada, de conhecimento misturado com serviço devocional e, enfim, de serviço amoroso espontâneo ao Senhor. Após ouvir Srila Ramananda Roy recitar alguns versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o princípio do serviço devocional puro, destituído de toda espécie de especulação. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu a Ramananda Roy que explicasse a plataforma superior de serviço devocional. Então, Srila Ramananda Roy discorreu sobre o serviço devocional imaculado, amor a Deus, serviço ao Senhor em servidão pura, bem como em fraternidade e em amor de pai ou mãe. Por fim, falou de servir ao Senhor em amor conjugal. Falou então de como o amor conjugal pode desenvolver-se de diversas maneiras. Este amor conjugal atinge sua perfeição máxima no amor de Srimati Radharani por Krishna. Em seguida, descreveu a posição de Srimati Radharani e as doçuras transcendentais do amor a Deus. Então, Srila Ramananda Roy recitou um verso dele próprio a respeito da plataforma de visão estática, tecnicamente chamada Prema Vilasa Vivarta. Srila Ramananda Roy explicou também que todas as fases de amor conjugal podem ser alcançadas através da misericórdia dos residentes de Vrindavana, especialmente pela misericórdia das gopis. De modo que descreveu esses assuntos todos vividamente. Aos poucos, Ramananda Roy pôde entender a posição de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e quando Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestou sua verdadeira forma, Ramananda Roy caiu inconsciente. Após alguns dias, Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu a Ramananda Roy que se retirasse do serviço governamental e viesse para Jagannatha Puri. Estas descrições dos encontros entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu são extraídas do caderno de anotações de Swarupa Damodara Goswami. Hare Krishna. Então aqui nós estamos com um novo capítulo do Chaitanya Charitamrita. Estamos fazendo um estudo semanal do Chaitanya Charitamrita. E esse estudo semanal, às vezes, fica limitado somente a esse dia de quarta-feira de manhã aqui.
Mas é um tema de grande importância para a nossa vida espiritual, conhecer os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, por todas as razões. Primeiro de tudo, porque ele é o patrono do nosso movimento. E aqui tem a descrição da vida dele com uma riqueza de detalhes suficiente para a nossa fé transitar por 100, 110 anos de nossa vida nesse mundo material. Na minha família não é tão difícil falar de 110 anos como prazo de vida, não. Então, por isso eu estou falando assim, 100, 110. Raramente a gente chega a isso, né? Mas eu conheci vários parentes. Então, esse tema específico desse capítulo é ainda mais importante, porque ele descreve a visão de um kshatriya, a visão de um líder do governo, que era Ramananda Roy, a respeito de temas transcendentais. E evidentemente, que não é qualquer pessoa do governo que pode ter essa visão. Ele tinha essa visão por ser um devoto puro de Krishna. Na verdade, Ramananda Roy é a encarnação de Arjuna na sua relação eterna com Krishna. E aqui é um reencontro entre ele e Chaitanya Mahaprabhu. Porém, ainda assim, ele estava inserido na condição de um homem do governo, de um líder político. E, portanto, ele tinha seus envolvimentos. E a visão que ele apresenta, quando Chaitanya começa a perguntar, tem uma certa lógica, partindo do ponto de vista biográfico, do ponto de vista dele mesmo. A primeira resposta que ele dá para Chaitanya Mahaprabhu é sobre o sistema Varnashrama. Então ele tem que ter um líder, tem que ter uma visão da sua comunidade, da sua sociedade, de como essa sociedade deve ser organizada, quais são os objetivos, os propósitos, os princípios que regem, qual é a visão da sociedade, qual é a missão da sociedade, quais são os valores cultivados na sociedade. Então, um líder tem essa prerrogativa de trabalhar com esse tipo de posicionamento diante do público. E Ramananda Roy era um homem público. Então, ele via o público e ele entendia que aquele público deveria estar organizado idealmente em termos da relação com Deus, em termos do sistema Varnashrama. Então ele dá como a primeira resposta para tudo, para as perguntas de Chaitanya Mahaprabhu, é exatamente sobre o sistema Varnashrama. E Chaitanya diz, fale mais. E ele vai falando. Prabhupada diz aqui, Prabhupada reproduz o comentário de Bhaktivinoda Thakur a respeito desse capítulo, e Bhaktivinoda Thakur diz que ele começou enunciando o sistema da instituição Varnashrama. Recitou vários versos, então, do Karmarpana, que descreve a atividade dentro deste mundo material, como funciona a atividade dentro desse mundo material. E então ele falou da atividade ungida com desapego. E é o mesmo raciocínio, a mesma linha de raciocínio que Ramananda Roy escutou de Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy, como Arjuna escutou de Krishna no Bhagavad Gita. Aqui parece que Arjuna está agora respondendo uma sabatina de Krishna. Porque no final do Bhagavad Gita, Krishna faz, será que você entendeu mesmo tudo que eu expliquei? Parece que ele veio dar a resposta aqui nesse capítulo. Ele vai dizer exatamente isso. Primeiro, ele fala do Varnashrama, exatamente o que Krishna diz para ele. Você é um kshatriya, você tem que trabalhar, você tem que proteger os seus líderes, você tem que dar exemplo. Krishna fala tudo isso para Arjuna. Quando ele estava argumentando, Krishna estava dizendo, você tem que cumprir com o seu dever. Querendo ou não querendo, você vai ter que agir, e vai agir de acordo com o seu dever. Então, ele fala do sistema Varnashrama. Depois ele fala lá no Bhagavad Gita, Krishna fala de karma, dividido em duas etapas. Sakama karma e Niskama karma. Então,
Ramananda Roy faz a mesma coisa. Primeiro ele fala de Karmarpana, como a atividade Sakama Karma. E depois ele fala de Niskama Karma, a ação sem apego. A ação movida pelo desapego ao fruto da ação. E o que é que Chaitanya Mahaprabhu diz para ele? Fala mais, fala mais. Estava gostando da descrição, mas sabia que tinha aprofundamento. E ele vai falando, né? Então ele fala do conhecimento misturado com serviço devocional. Qual é o 4º capítulo do Bhagavad Gita? Jnana Yoga. Exatamente o que Krishna faz. Então Krishna vai falar sobre o conhecimento. E aqui o conhecimento misturado com serviço devocional é Jnana Mishra Bhakti, um tema próprio do desenvolvimento de Bhakti em uma pessoa. Qualquer pessoa que conscientemente trilha o caminho de Bhakti, sem ter o seu cérebro lavado, sem se submeter à manipulação, sem se submeter a uma guia falsa de alguém, vai desenvolver o conhecimento, vai desenvolver Bhakti através da sua própria capacidade de captar o conhecimento recebido e de aplicar o conhecimento. Então ele recebe o conhecimento e aplica o conhecimento. E nessa fase, inevitavelmente, ele vai praticar Jnana Mishra Bhakti. Por causa a base do conhecimento, Jnana, é moksha, a liberação. Então, instantaneamente, uma pessoa pensa, o que é que eu vou ganhar com isso? A liberação. Então, ele não pode deixar de compreender que o prêmio de Jnana é moksha, é liberação, mukti. Então, ele trabalha isso. Quando ele começa a praticar serviço devocional e ele tem uma nova dimensão do significado de moksha, então ele começa a calcular que ele precisa aprimorar o seu trabalho para se libertar agora não apenas do apego ao resultado fruitivo, mas também do apego à liberação. E quando ele começa a trabalhar para livrar-se do apego à liberação, ele vai purificando o seu Jnana Mishra Bhakti e vai ficando cada vez mais Bhakti, até que o conhecimento especulativo, o conhecimento a respeito da transcendência completa de todos os 3 aspectos da verdade absoluta já não é tão significativo na vida dele. E aqui Ramananda Roy vai descrever, vai passar por esse ponto, né? Então, enfim, ele vai falar sobre serviço amoroso espontâneo. Aqui é Bhaktivinoda Thakura explicando o capítulo, resumindo o capítulo e a linha de raciocínio de Ramananda Roy ao responder as perguntas de Chaitanya. Ele vai falar sobre serviço amoroso espontâneo. E depois de serviço amoroso espontâneo, ele vai falar sobre que o princípio do serviço devocional, o amor, é vivenciado e experienciado na forma expressada pelas gopis. Então, ao ouvir aquilo, Chaitanya Mahaprabhu fica extremamente feliz, resgata totalmente a relação, lembrando que Ramananda Roy era um homem público. Não é próprio, tradicionalmente, que um sannyasi entre em contato com pessoas públicas, porque geralmente as pessoas públicas lidam com a parte mais materialista da dinâmica da sociedade. E que essa parte mais materialista da dinâmica da sociedade contagia demais a inteligência dos homens públicos e eles não ficam motivados pela transcendência. Então, por que um sannyasi haveria de perder seu tempo falando com pessoas materialistas que não estão interessadas em transcendência? Por isso, o sannyasi não fala normalmente com homens públicos. Mas Ramananda Roy aparecia diante dele já vestido com roupas comuns. Não aparecia com o poder da roupa, né? A roupa
tem o poder institucional da vocação da pessoa, da ação da pessoa. Então ele se apresentava diante de Chaitanya Mahaprabhu com roupas comuns, ou seja, dizendo: me veja como uma pessoa comum, não me veja como o governador. Da mesma forma que o rei Prataparudra, o que foi que fez no Ratha Yatra? Pegou a vassoura e foi varrer. Imagine, né? Um rei varrendo o caminho para as deidades passadas. Chaitanya Mahaprabhu ficou encantado com aquilo. Então, da mesma forma, Ramananda Roy se vestiu com roupas comuns e depois ele pede a Chaitanya: por favor, fique. Não vai embora. Por que você vai embora se nós queremos ouvi-lo? Por que você vai embora daqui se nós queremos ouvir a sua mensagem? Fique mais uns dias. Então, Chaitanya Mahaprabhu aceita o convite e Ramananda Roy vai honrando o convite, vai visitá-lo. E assim o diálogo acontece. Esse é o resumo de Bhaktivinoda Thakura, apresentado aqui legitimamente por Prabhupada, para que nós, ao fazermos a leitura, possamos sempre acompanhar cada etapa do capítulo e a gente possa compreender. É muito interessante porque quando Prabhupada apresenta, ele diz que após visitar o templo de Yada Nrsimha, que é dos capítulos anteriores, então está definindo local e tempo. Está dizendo, após visitar o quê? O templo. Que templo? De Nrsimha, de Yada Nrsimha. Então o que aconteceu? Sri Chaitanya Mahaprabhu foi até as margens do rio Godavari. Então, ele pega o fluxo, o enredo, para que o devoto que vai ler, que vai estudar o Chaitanya Charitamrita, possa se conectar com esse fluxo do enredo e fique motivado a compreender os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu o mais cronologicamente possível, ou pelo menos o mais fluido possível, que faça parte da sua compreensão, que a sua inteligência, a sua mente e todas as suas reflexões e todos os seus critérios para que ele possa desenvolver opinião sobre alguma coisa dentro desse mundo material, na vida dele, seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida social, passe pelo crivo da vida de Chaitanya Mahaprabhu. Passe pelo crivo dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, a ideia é que, de quem escreve, de quem comenta, como Bhaktivinoda Thakura, e de quem destrincha todos o significado, como de Prabhupada, é fazer que esse conhecimento se torne uma ferramenta útil para o nosso dia a dia. Que quando o altar abre na madrugada, possamos olhar para Chaitanya com os braços para cima ali. Tem 3 formas de Chaitanya, né? Um braço para cima, com um braço para cima, outro para baixo. Tem todas as formas ali que a gente pode olhar e apreciar. Então, e reverenciar com uma gratidão profunda. Uma gratidão profunda. Por quê? Porque ele rompeu as comportas do amor a Krishna, que estavam limitadas ao reservatório castista, né, da casta dos brahmanas. Ele rompeu com aquilo e fez com que o néctar de amor a Deus pudesse fluir e inundar todo o mundo. E chegou até aqui. Então, com essa gratidão, com essa meditação, podemos olhar os pés de Chaitanya Mahaprabhu, agradecendo com muita devoção, com muita sinceridade, e ver o rosto sorridente, as mãos para o alto, em sinal de entusiasmo. E imediatamente adquirir entusiasmo pela vida, entusiasmo pela prática espiritual, em reciprocidade, a atitude dele de vir a este mundo, um mundo que nós conhecemos muito bem. Não precisa descrever o mundo como ele é, porque nós temos experiência.
dessa vida e de muitas vidas passadas, que estamos batendo a cabeça aqui nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, sempre procurando comer melhor, dormir melhor, desfrutar dos sentidos melhor, nos defender melhor. Isso que temos feito vida após vida. Então o mundo favorece isso para quem vive nele. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando podemos meditar assim em Chaitanya Mahaprabhu, podemos desenvolver a esperança de romper com este ciclo de condicionamento. Romper com este ciclo que nos prende, que nos ata a este mundo tão conhecido. E então Chaitanya veio a este mundo que nós conhecemos para nos dar este presente, para nos dar esta oportunidade. Então, aceitar isso e agradecer por isso, mesmo que a gente não seja capaz de pegar tudo que a gente precisa, ou tudo que a gente necessita, e que a gente ainda esteja tentando, já dá para agradecer. Dá para que a nossa meditação seja de gratidão profunda pelo patrono do movimento Hare Krishna, que é esse Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui a ideia é mostrar a dinâmica de Chaitanya Mahaprabhu lidando na sua vida e restabelecendo o conhecimento transcendental original que está disponível para as pessoas, está disponível para um governador, está disponível para uma pessoa comum da rua, um comerciante, como no caso de Kolabetya Sridhara, um personagem também que teve a oportunidade de se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, que era uma pessoa simples, um brahmana e que vivia de vender copos de folha de bananeira, pratos e copos de folha de bananeira, imagine o preço disso, era insignificante. Vivia disso e ainda dava uma porcentagem das suas vendas como doação. Então, observem que a ideia é que essas conversas e que todo o Chaitanya Charitamrita possa motivar-nos a compreender o nosso grau de enredamento, o nosso grau de filiação a Chaitanya Mahaprabhu, o grau de liberação que espera por nós e o grau de conquista de amor por Deus que pode ser alcançado aqui. Qualquer nível de percepção que possamos ter, desses que acabo de falar, pode servir como entusiasmo, como coragem, como determinação, como força para seguirmos adiante na companhia de Chaitanya Mahaprabhu. Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.